meditar na palavra de Deus. O nosso ponto de partida vai ser Tiago, capítulo 4. Nosso ponto de partida vai ser esse aí. E o nosso texto, o nosso tema, né? Porque eu nem costumo dar, mas só que hoje está um dia bom para falar disso. Reagir o quanto antes. Então vamos lá. Tiago, capítulo 4. Lembrando para você que essa mensagem, nós estamos ao vivo, mas ela vai para a página pastoraleilalobo.com, Facebook pastoraleilalobo.com. E você vai encontrar minha página lá e essa mensagem vai estar lá. Se não colocar hoje, amanhã já está lá, tá? Você quiser enviar para alguém, vai ser uma grande bênção. O versículo de Tiago 4, Tiago capítulo 4, versículo 7 fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos para Deus e ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de espírito vacilante, purificai os corações. Então, se Deus está falando aqui de uma resistência, e Ele está falando de uma resistência armada. Porque em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, ele fala do dia mau. E que quando chegar esse dia mau, você já tem que ter, já tem que estar com a armadura. Que ele fala em Efésios 6, a partir do 10. Então, Deus começa a falar, dizendo: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter feito tudo, permanecer firme. Então ele fala que existe uma guerra, mas existe armadura para você resistir. A pergunta que não quer calar: quando resistir? Quanto tempo eu tenho que levar para começar a resistir e a reagir àquele ataque do mal, aquela força das trevas que veio para trazer enfermidade, que veio para manter no vício, que veio para trazer desemprego, miséria, confusão, esfriamento na fé, esfriamento no relacionamento com Deus e com as pessoas, que veio para separar o casal, para destruir a família. Quando reagir? Quanto tempo eu tenho que levar para reagir? Então a gente tem um exemplo, né? Você sabe aí que o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo, ele foi embora, tá vindo embora para casa. Mas você viu, todo mundo sabe, quem viu o jogo, quem ouviu os comentários, que ele estava perdendo de 2-0 e ele começou a reagir aos 15 minutos do segundo tempo. E não deu tempo. Não deu tempo. Esse é o grande perigo. É deixar passar muito tempo e quando reagir, não dá mais tempo. Esse é o grande perigo. É ficar o quê? Procrastinando. Eu vou deixar para depois. Eu vou deixar para depois um dia. Uma hora. Quem sabe? Eu começo isso aqui. Eu enfrento isso aqui. Eu me desligo disso aqui. Eu renuncio isso aqui. Eu começo a leitura da Bíblia diária. Eu começo a orar todo dia. Eu vou levar firme a presença nas reuniões. Eu vou ter zelo pelo meu chamado. Eu vou ter zelo pelo ministério. Mas o que todo mundo, muita gente está pensando, que a igreja, o reino de Deus, é um parquinho. Acontece que os parquinhos pegam fogo. Você sabia disso? Os parquinhos pegam fogo, os parquinhos acabam. Então, o que a Bíblia fala para nós? Quando Deus falou assim: buscai ao Senhor
enquanto se pode achar. Esse texto que eu li aqui de Tiago, o versículo 8 fala assim: chegai-vos para Deus e Ele se chegará para vós. Aqui você não está vendo que Deus não colocou aqui no texto, você tem que fazer isso agora. Mas não precisa nem colocar. Mas a gente tem outros textos que ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós temos um exemplo clássico de uma situação que não deu tempo. Você quer ver o exemplo clássico? Que está em Mateus capítulo 25. 10 virgens representando a igreja. 5 prudentes e 5 loucas. As prudentes, todas elas, tanto as prudentes como as loucas, todas 10 tinham lamparinas. Todas. Então todas elas sabiam que precisavam de luz, que precisavam de azeite para ter luz. Todas elas sabiam. Mas as prudentes, elas tinham uma quantidade de azeite reserva para suas lamparinas. E as loucas só tinham o azeite que estava no uso. Por que elas só tinham o azeite que estava no uso? Por quê? Porque amanhã eu busco mais azeite. Amanhã eu vou comprar azeite. Depois da manhã eu vou. Depois da manhã eu vou. Depois da manhã eu vou. Alguma situação difícil aconteceu com as 10. Um tempo difícil que as 10 dormiram. Inclusive as prudentes. Mas à meia-noite, quando a Bíblia fala de meia-noite, fala de tempo muito difícil. E tempo que acontece muita dificuldade. E tempo que até acontece tragédia. Tá? À meia-noite, ouviu-se um grito. E o grito era assim: aí vem o noivo. Quando elas acordaram com esse grito, aí vem o noivo, todas elas correram. Mas as prudentes tinham luz, porque elas tinham um azeite reserva. E as outras não tinham luz para ir ao encontro do noivo. Aí as outras pediram azeite para as prudentes. Mas as prudentes não tinham azeite para repartir. Porque naquele momento elas iam precisar de todo o azeite que elas tinham. Aí elas falaram: não, vocês têm que ir comprar azeite para vocês. Elas foram comprar. E quando voltaram, a porta estava fechada. Elas bateram na porta e ouviu uma voz: eu não conheço vocês. Reagiram, mas tarde demais. Não deu mais tempo. Então tem um monte de gente brincando de parquinho. Que a igreja é um parquinho, o reino de Deus é um parquinho. Alice no País das Maravilhas. Mas tem uma batalha travada para você entrar e vencer o vício, e vencer o pecado, e vencer a enfermidade. E tem a graça de Deus, que é um poder disponível para quem quer vencer. E vence, quem quer vence. A graça dá jeito para quem não consegue ficar liberto, para quem não consegue largar o que precisa largar e deixar o que não precisa deixar. A graça te dá poder e me dá poder para vencer tudo que nós não conseguimos vencer. É um favor imerecido. É um poder sobrenatural que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós buscamos esse poder para vencer, nós vencemos. Está disponível para todo mundo. Mas até quando? Até que dia?
Eu que sei desse dia. Você sabe desse dia? A palavra de Deus fala assim: quando você ouvir a minha voz, não endureça o teu coração. Ouviu a voz? Abre logo esse ouvido e vai para dentro daquilo que Deus quer que você faça. Sabe o que você está falando para mim? Não é tão fácil assim. Agora uma pergunta: há quanto tempo você está falando que não é tão fácil assim? 3 anos? 4 anos? 5 anos? 10? 15? 20? 25 anos? Realmente não é tão fácil. Mas a graça vai tornar tudo que é difícil fácil. A graça vai viabilizar toda a libertação que nós precisamos. Ela é um poder disponível para quando vier qualquer pensamento, qualquer sentimento, qualquer vontade, qualquer desejo que não é de Deus, eu correr para ela, me abrigar nela. Usar essa graça e falar: não vou, não vou e não vou. Não vou fazer, não vou usar isso, não vou para esse lugar, não vou fazer isso. Esse é o poder de Deus. Graça é o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E nós vamos ainda para alguns exemplos. A palavra de Deus conta a história de Esaú e Jacó. Gêmeos, filhos de Isaac e de Rebeca. Isaac, um homem assim, que orou pelo menos 20 anos para Rebeca ficar grávida, porque ela era estéril. Segundo a cultura daquela época, eles podiam ter uma outra mulher para ter filho, porque descendência era tudo. Tinha que ter descendência. Mas ele escolheu a oração e não foi por essa cultura e creu que Deus ia dar filhos para ele. Rebeca ficou grávida de 2 meninos. Então, o que nascesse primeiro, ele era o primogênito. E o primogênito, ele tinha um direito de primogenitura. A primogenitura, ela era uma bênção dobrada. Se o seu irmão, que nasceu depois, tivesse 2 vacas, o primogênito ia ter 4. Se o irmão, vamos dizer assim, caçula, tivesse 2 casas, o primogênito ia ter 4. A bênção do primogênito era dobrada. Era o direito de primogenitura, a bênção da primogenitura. Então Esaú nasceu primeiro. Ele nasceu primeiro. Então Jacó, o seu irmão, lutou muito para nascer na frente dele. Ainda nasceu, ele quando nasceu, quando Esaú nasceu, Jacó estava segurando no seu calcanhar. E nasceu, ele veio logo depois segurando no calcanhar do irmão. Então ele lutou muito para ser o primeiro, mas ele não conseguiu. Então, ao longo do tempo, Esaú, que tinha o direito de primogenitura e a bênção de primogenitura, ele não dava a mínima. A Bíblia diz que ele desprezava o direito de primogenitura, a ponto de vender o direito de primogenitura para o seu irmão Jacó, porque ele estava com muita fome, chegou de uma caça com muita fome. Jacó tinha feito uma comida e ele quis a comida porque ele estava com muita fome. Aí Jacó falou assim: não, eu te dou essa comida se você me der o seu direito de primogenitura. Aí ele falou: para que me serve direito de primogenitura? Então ele trocou
o direito de primogenitura, que era algo eterno, por aquilo que era passageiro e transitório. Porque ele ia comer aquela comida e daqui a pouco ele ia ter fome novamente. Mas ele desprezou. Mas aí, quando o irmão tomou posse desse direito, ele chorou muito. A Bíblia diz que ele chorou muito, mas ele não teve mais a chance de conquistar esse direito. Quando ele se arrependeu, era tarde demais. Não deu mais tempo. Quando ele foi dar valor ao direito de primogenitura, ele já tinha perdido o direito de primogenitura. E é isso que muita gente fala, que a pessoa só dá valor depois que perde. E isso tem acontecido na vida cristã. Deus tem liberado, quando a pessoa está lá morrendo, quando a pessoa está atrás das grades, quando a pessoa está sendo comida por uma enfermidade que os médicos não podem curar, aí que a pessoa lembra, Deus me chamou. Deus queria que eu fosse um homem separado, uma mulher separada. Deus queria que eu fizesse a obra. Deus me deu dons, mas eu não liguei para nada. E agora? Pastora, você está sendo muito fatalista. Eu não estou sendo fatalista. Eu estou mostrando que existe uma realidade. E existe um tempo determinado para todas as coisas. E o dono do tempo não sou eu e nem você. É Deus. Então eu não posso ficar deixando para depois. Eu não posso ficar deixando para depois, porque eu acho que um dia eu vou conseguir, se você pode conseguir agora. Mas por que você não consegue agora? Porque você não quer. Porque você não decide. Porque você está em cima do muro. Porque você está à beira do caminho. Você não entrou no caminho. Você está à beira do caminho. Então nós vemos aqui. Vou ler um texto para você. Que está em Hebreus. No capítulo 12. Aqui no versículo 17. Fala assim, vou ler do 16, para te dar contexto. Ainda do assunto de Esaú e Jacó. Esaú tinha o direito de primogenitura, desprezou, depois quando ele se arrependeu, não deu mais tempo. Ele falou assim, e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. E tem gente que fala que Jacó roubou o direito de primogenitura de Esaú. Ele não roubou não, ele vendeu. Porque enquanto o irmão não dava a mínima para o direito de primogenitura, ele queria, ele dava valor. Ele via que era importante, que era necessário. O outro não quis saber de nada. Aí o versículo 17 fala assim, porque bem sabeis que querendo Esaú ainda depois herdar a bênção da primogenitura, foi rejeitado. Porque não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscou diligentemente com lágrimas. Ele só foi buscar diligentemente com lágrimas o direito de primogenitura. Ele só foi dar valor depois que não dava mais tempo. Depois que o tempo passou, depois que a oportunidade passou, aí que ele foi dar valor. Aí não adianta. Eu tenho que dar valor à minha salvação agora, à minha libertação agora. Eu tenho que dar valor ao sacrifício que Jesus fez na cruz para me libertar agora, nesse momento. Eu tenho que dar valor aos dons que Deus me deu agora. Eu tenho que dar valor aos dons espirituais e ministeriais e ao meu chamado hoje, agora. Por quê? Porque eu não sei do dia de amanhã. Eu não sei. Não sei do dia de amanhã. Do dia de amanhã, nem falo. Eu não sei daqui a um segundo, eu não sei de nada. Nem você sabe, nem ninguém sabe, só Deus é que sabe.
Eu vou ler um outro texto que tem para você nesse assunto, que está aqui. Recomendações do apóstolo Paulo à igreja de Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 5. Ele falou assim, eu vou ler a partir do versículo 16, mas a lista começa a partir do versículo 19. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele falou assim: regozijai-vos sempre, independente da situação, porque a nossa esperança, a nossa vitória não está numa circunstância que está acontecendo, que hoje pode estar tudo perdido, pode estar tudo difícil, mas a nossa alegria está na nossa salvação. É a alegria da salvação que nos mantém em pé. A nossa alegria está nas promessas de Deus e no nosso posicionamento em Deus. Ele falou: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Então, quem aí ora uma vez por semana, uma vez por mês, culto de oração é o culto menos frequentado na igreja. Mas na igreja apostólica não era. A igreja apostólica orava por tudo. Por tudo, por tudo, por tudo. Era o culto mais frequentado. Era o culto de oração na igreja apostólica. Então, orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aí o versículo 19, ele começa a falar mais forte. Não extingais o Espírito Santo, ou não entristeçais o Espírito Santo, ou não apagueis o Espírito Santo. O que é isso? É aquela voz que vem falando, mas ninguém dá confiança, ninguém responde, ninguém dá atenção. O Espírito Santo vai se entristecendo e a voz emudece. Aí eu emburaco mesmo naquilo que o Espírito Santo estava me avisando. Tá vendo, gente? Aí o versículo 20 fala: não desprezeis as profecias, a palavra de Deus, as promessas de Deus. Aquilo que Deus está falando, está alertando, está dizendo, não despreza. Por exemplo, essa palavra que está sendo ministrada agora, não despreza isso. Deus está te dando um alerta. Passa essa palavra para outras pessoas. Vamos continuar. Aí ele falou assim, no versículo 22, abstende-vos de toda espécie de mal, toda espécie, qualquer mal, porque o que a gente tem mania de fazer? Dividir o mal em grupo. Esse aqui é muito mal, esse aqui é só um pouquinho de mal, esse aqui é um malzinho tão pequenininho, não tem problema, não. Mas a Bíblia está falando aqui, ó, abstende-vos de toda espécie de mal, de toda divisão, que foi dividido, porque não foi Deus que fez essa divisão. Quem fez essa divisão foi o diabo, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Ele fez essa divisão, que é um engano, um engano muito grande. Vamos continuar. A gente vai continuar aqui. Vamos ler mais um versículo. Ou, de repente, vai dar para ler outro. Romanos. A carta de Paulo aos Romanos. O capítulo 12. O versículo 2. Paulo fala assim: e não vos conformeis com este mundo. Então, tudo que é do mundo
eu não tenho que me conformar. Todo mundanismo que está dentro de mim, que está nos meus pensamentos, nos meus desejos, nas minhas vontades, eu não tenho que me conformar. Por que aquilo está ficando? Porque eu me conformei, porque eu me acomodei, porque eu procrastinei, porque eu fui deixando para depois. Mas o tema dessa mensagem de hoje é reagir o quanto antes. Porque quando eu for reagir, se eu ficar vivo para reagir, o dia que eu quiser reagir, simplesmente não vai dar tempo. Essa é a grande verdade. Vamos continuar. E não vos conformeis com este mundo. A parte A do versículo 2. Aí ele falou aqui, ainda no capítulo 12, ele falou assim, o versículo 11 do capítulo 12 de Romanos, fala assim, não sejais vagarosos no cuidado. O que é isso? Não ficar molengando. Sabe o que é molengando? Largando para lá, amanhã eu faço. Sabe? Devagar, quase parando. Que tem gente que fala assim, eu estou bem. Eu só estou devagar, quase parando. Você não está bem nada. Você não está bem. Porque a própria palavra está falando aqui que você não tem que ser devagar. Não, pastora, porque eu fumava 30 cigarros, mas estou há 20 anos fumando um. Você não está liberto. Você não está liberto. Isso aí é um vício que está destruindo o templo do Espírito Santo, que é teu corpo. E a palavra de Deus fala que todo aquele que destruir o templo do Espírito Santo vai ser destruído. Ai, meu Deus, é o que está na palavra. Você está assustado? Você está assustado porque você não conhece a palavra. Conhecereis a verdade, que é a palavra, e a verdade vos libertará. Então vamos continuar aqui. Aqui, ó. O versículo 11. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. O que ele está falando? Tem que ser fervoroso. Tem que querer com vontade. Tem que tomar uma decisão. Tem que ir atrás daquilo que Deus quer. Tem que buscar a Deus para valer. Tem que levar o evangelho a sério. A nova criatura a sério. O reino de Deus a sério. Não é ficar a vida num parquinho. Fica nesse parquinho de brincadeirinha. Porque Deus vai botar fogo nesse parquinho. É isso aí, gente. Nós vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti essa palavra que foi ministrada. E que o Senhor venha tocar no nosso coração. Que a gente não esqueça essa palavra. Que cada um tome as armaduras, a armadura de Deus. Que cada um busque a graça, busque favor, busque libertação, busque cura. Saia do conformismo, do automatismo, do mecanismo. Esse principado que ataca a mente. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor faça uma grande obra. Na minha vida, na vida de cada um. Pessoas que estão lá naquele parquinho. Joga fogo nesse parquinho, Senhor. Faz esse homem cair na real, essa mulher cair na real. Esse jovem cair na real. Em nome de Jesus, liberta, Senhor. E tem misericórdia dos que já emburacaram, caíram. Levanta esse homem, levanta essa mulher. Em nome de Jesus. E por último, eu vou ler Isaías capítulo 60 para você. O versículo 1. Isaías 60. O texto fala assim, o versículo 1. Levanta-te, resplandece,
porque é chegada a tua luz, e é nascida sobre ti a glória do Senhor. Deus está falando, se levante, porque uma grande revelação Ele derramou sobre a sua vida agora. Você que está ouvindo essa palavra. Aí Ele ainda diz, versículo 2: pois eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Amém? Deus te abençoe muitíssimo. Reaja o quanto antes. Reaja antes que seja tarde demais. Amém?